Eu tô melhorando nessa parada de gravar stories. Bom, hoje eu quero trazer um tema aqui pra gente debater, vocês, meus alunos. Isso aqui é uma linguagem pra gente conversar, não necessariamente com o paciente. Quero falar sobre suplementos e exercícios de longa duração. Pois é, muitas das vezes os pacientes de atletismo, de corrida, eles vão ser os mais frequentes no consultório. Geralmente são pessoas que estão mais preocupadas em cuidar da própria saúde do que só pela estética. Então é legal a gente entender que existem peculiaridades na farmacologia dos medicamentos injetáveis que a gente vai utilizar na prática da intradermoterapia de alta performance. Então, o tema de hoje, dessa introdução, vai ser esse problema da desidratação que as atividades de longa duração trazem. Geralmente, a gente considera atividade de longa duração a partir de 2 horas, mas a gente vai falar sobre isso melhor lá na frente. Então, o que acontece? Quanto maior a intensidade do seu treino, maior a sua perda de líquido. Em média, a gente vai perder de 1 a 3 litros de líquido por hora. Pois é, o que isso significa? Significa o seguinte: quanto maior a intensidade do seu treino, olha só, vamos para o próximo slide. Isso vai diminuir o seu débito cardíaco, é isso que eu ia explicar agora. Bom, quando você começa a perder líquido, você está perdendo volume de água do seu corpo. Obviamente, você está perdendo volume de sangue também. Quando você perde quantidade de sangue, porque a água está indo embora pelo suor, o seu débito cardíaco ele fica menor. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o seu coração bombeia a cada minuto. Então ele vai a cada minuto, bum, 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 bum. Qual é a quanto de líquido? É 70 ml? Depende da pessoa, mas a gente pode dizer que basicamente é isso. Se eu tenho menos líquido, eu tenho menos sangue sendo bombeado para todas as extremidades e para todos os tecidos, seja muscular, sejam eles quais forem. Menos tecido, menos líquido no tecido, eu vou ter que acelerar o meu batimento cardíaco. Acelerando meu batimento cardíaco, eu vou tentar conseguir fazer com que o oxigênio, com que o sangue chegue a esses tecidos que estão sendo super utilizados naquele momento, mas mesmo assim não vai ser o suficiente, porque não é a quantidade que o seu corpo está acostumado. E aí o seu corpo ele entra numa tentativa de se acelerar cada vez mais o batimento cardíaco para poder suprir essa necessidade. Beleza? E aí o que acontece? Os seus músculos eles começam a receber menos sangue. O que isso significa se eu tenho menos sangue dentro do músculo? Como é que o oxigênio chega ao músculo para que as vias aeróbicas aconteçam? Vai chegar pelo sangue. Você não respira, né, pela pele através, menos de 1% da respiração é pela pele. Bom, a gente ainda não é sapo, né? Acho que é anfíbio. Tem algum bicho que respira pela pele, não lembro qual agora, não sou biólogo. Mas o coração, o seu tecido muscular durante a atividade física, ele vai estar recebendo menos sangue e com isso menos oxigênio. Opa, a gente começa a ter dificuldade de ir para as vias aeróbicas e em contrapartida a gente também tem uma diminuição da eliminação desse tecido das toxinas que estão sendo produzidas, que estão sendo geradas ali por causa desse desgaste. Então, pessoal, ou seja, a gente tem menos oxigênio, a gente tem menos eliminação de metabólitos tóxicos. Essa combinação faz o quê? Vai aumentar a temperatura do corpo. Vocês estão começando a entender? Quando vocês estão treinando, correndo lá na esteira, e aí de repente você começa a se sentir mais quente, você começa a se sentir sem ar, você começa a se sentir cansado. A gente está explicando aqui uma fisiologia de uma forma bem prática para esse cansaço. Então, o que a gente vai ter a partir de agora? Resposta no próximo slide. Fadiga. A fadiga, ela vem, basicamente, obviamente, que isso é um tema bem complexo, mas dentro do contexto de desidratação, ela vem quando a gente perde 2% do nosso volume. O que significa perder 2% de volume do corpo? Vamos supor que eu, Matheus, tenha 70 quilos. 10% de 70 quilos seriam 7 quilos. 1%, 700 gramas. 2%, 1.400 gramas. Ou seja, quando eu perco 1,4 kg de líquido durante uma atividade física, a fadiga virá por esse mecanismo. Então é importantíssimo que haja a reidratação durante o treino de alta duração, mesmo que seja o treino de curta duração, mas, embora a gente não esteja falando dele aqui, de musculação, por exemplo, a hidratação é um fator para diminuir a fadiga, para que você consiga levar a sua musculatura, o seu treino, a níveis mais intensos, a níveis mais atléticos, vamos dizer assim. Bom, fisiculturistas, pessoas fitness, eles geralmente possuem até 30% maior volume corporal, volume de líquido.
Isso acontece, a gente vai observar em pacientes de harmonização facial, eles são super hidratados, os preenchedores, o ácido hialurônico, ele vai interagir muito bem, às vezes bem até demais. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes com as quantidades que vai utilizar. E como eles são mais hidratados, eles vão ter uma tolerância maior a essa perda de líquido. Porém, contudo, todavia, entretanto, Lausen, em 2006, esse artigo mostrou que atletas de alta performance suportam até 3% de perda. Ou seja, num caso como eu, 70 quilos, suportaria até uma perda de 2,1 kg de líquido durante um treino. A gente vai falar nos próximos vídeos, a gente vai falar aqui sobre formas de reidratação, formas de via injetável de melhorar essas vias bioquímicas do corpo. A gente vai trabalhar sempre com foco na intradermoterapia de alta performance, nos medicamentos intramusculares, das listas bioquímicas e ortomoleculares, beleza? Que é basicamente a minha linha de trabalho. Então, o que eu quero que a gente saia daqui desse vídeo hoje é o seguinte: até que ponto os diuréticos ajudam? Eu quero que vocês pensem para os próximos vídeos. Quando você utilizar diuréticos no seu paciente vai diminuir a performance dele e quando vai aumentar a performance dele. Saber jogar com os recursos hídricos do corpo é fundamental. A gente pode dizer que alguns esportes eles giram em torno da manipulação da água que a gente tem no corpo do nosso paciente. Isso é fundamental. Se você quiser trabalhar com atletas ou quiser trabalhar com alta performance, seja ela bioquímica injetável ou ortomolecular injetável, você vai precisar começar a dominar certos conceitos básicos do esporte. E eu estou aqui para começar a mostrar para vocês um pouquinho desse mundo, beleza? Então, outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte: se vocês quiserem saber mais sobre essa farmacologia, a gente vai sempre abordar do ponto de vista farmacológico da medicação e não do ponto de vista nutricional, do ponto de vista médico. A gente vai sempre puxar para a farmacologia, que é o que interessa, que é o que está dentro do meu âmbito. E a gente vai falar sobre os medicamentos injetáveis de alta performance até agora. Eu quero começar a contribuir para os meus alunos, para que eles consigam ter um material, sejam nas mídias digitais. E eu decidi gravar assim mesmo, porque há muito tempo que eu fico pensando em gravar alguma coisa e nunca sai nada, porque nunca tá arrumado, nunca tem luz, nunca tá organizado, mas vamos gravar de qualquer jeito, que de qualquer jeito acaba dando certo. Bom, e a gente vai falar de protocolos intramusculares, subcutâneos, não hormonais, intramusculares e subcutâneos, beleza? Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, hoje eu dou aula basicamente em São Paulo, vou começar agora a oferecer os meus cursos em São Paulo, lá no consultório novo, assim que de fato eu começar a atender lá na Vila Mariana. Rio de Janeiro continua como tá, e dependendo das duas instituições, por questões éticas não vou divulgá-las aqui para não gerar problema, das duas instituições que geralmente eu ministro aulas de pós-graduação na área de suplementação esportiva e na área de esporte de um modo geral, ou na prescrição de alta performance, geralmente eu dou aula em Rio de Janeiro, São Paulo, eu já dou, Belo Horizonte, Vitória e Anápolis, do lado de Goiânia, Brasília, ali fica a mesma coisa, a gente vai para os 3 lugares que tem ali quando chamam. Esses são os principais locais de trabalho, então se você estiver nesse eixo aí, Sudeste, Goiânia, pode ser que a gente consiga se encontrar pessoalmente, beleza? Então é isso, vamos discutir desidratação, fechou? Farmacologia bioquímica.